Olá, boa tarde. Você já ouviu falar em metaverso? É um ambiente virtual imersivo construído por meio de diversas tecnologias, como realidade virtual, realidade aumentada e hologramas. A novidade já chegou ao Poder Judiciário. A Vara do Trabalho de Colíder, em Mato Grosso, adotou a plataforma para apresentar o tribunal à população. E esse é um dos destaques do Jornal da Justiça, primeira edição de hoje. Vamos aos demais. Supremo Tribunal Federal considera inconstitucional a anistia de punição disciplinar concedida a militares grevistas. STF altera parte do regimento interno do Conselho Nacional de Justiça que trata da solicitação de informações fiscais e bancárias de investigados em processos que tramitam no CNJ. As informações podem ser pedidas em processo regularmente instaurado para apuração de infração mediante decisão fundamentada e baseada em indícios concretos da prática de ilegalidades. E ainda, Tribunal Superior Eleitoral é escolhido como Personalidade 2021 pelo prêmio Faz Diferença. O Supremo Tribunal Federal alterou parte do regimento interno do Conselho Nacional de Justiça, que dá à Corregedoria Geral competência para pedir informações fiscais e bancárias de investigados em processos que tramitam no CNJ. O caso foi julgado pelo plenário virtual. O trecho do regimento interno do Conselho Nacional de Justiça foi contestado pela AMB, a Associação dos Magistrados Brasileiros, a ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, e a AJUF, Associação dos Juízes Federais. A norma permite que a Corregedoria Geral tenha acesso a dados fiscais e bancários em investigações do CNJ. As entidades alegam que essa parte do regimento é inconstitucional porque dá ao Conselho uma competência que é exclusiva do Poder Judiciário. Segundo a ação, a Constituição da República só admite que informações sigilosas sejam fornecidas por meio de decisão judicial. A relatora do caso, a vice-presidente do STF, ministra Rosa Weber, considerou o pedido parcialmente procedente, no que engloba a requisição de dados bancários e fiscais às autoridades competentes. Por unanimidade, ficou definido que o trecho do regulamento interno do CNJ deve ser interpretado como prevê a Constituição. As informações podem ser pedidas em processo regularmente instaurado para apuração de infração mediante decisão fundamentada e baseada em indícios concretos da prática de ilegalidades. O Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a anistia de punição disciplinar concedida a militares grevistas. Quem tem os detalhes da decisão é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. A ação questionava a anistia concedida por leis federais a policiais e bombeiros militares de 20 estados e do Distrito Federal que foram punidos por participarem de movimentos reivindicatórios por melhorias de vencimentos e condições de trabalho. Inclusive, em razão do movimento grevista, alguns militares chegaram a ser presos em diversos estados. A legislação previa que o perdão, além de abranger os crimes definidos no Código Penal Militar e na Lei de Segurança Nacional, incluía as infrações disciplinares conexas. A ausência de competência da União para conceder anistia relativamente às infrações administrativas, em tese praticadas pelos servidores estaduais, foi o principal argumento apontado pelo Procurador-Geral da República para pedir a inconstitucionalidade das leis. A relatora da ação, ministra Carmen Lúcia, lembrou que a Constituição Federal estabelece que as polícias militares e o Corpo de Bombeiros Militares, as forças auxiliares e a reserva do Exército, juntamente com os policiais civis, subordinam-se aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Portanto, considerou inconstitucionais as leis federais na parte em que concederam o cancelamento das infrações disciplinares a policiais e bombeiros militares que participaram de greves. Contudo, levando em consideração que as leis estão em vigor há muito tempo e que durante esse período várias anistias já foram concretizadas, por uma questão de segurança jurídica, votou para que os efeitos da inconstitucionalidade passem a valer apenas a partir da publicação da ata de julgamento. O entendimento foi acompanhado por mais 6 ministros.
O podcast Supremo na Semana comenta o início do julgamento que trata do controle da jornada de motoristas de transporte de carga. Outro destaque é o seminário que marcou os 15 anos do Instituto da Repercussão Geral. A repercussão geral foi adotada pelo Supremo Tribunal Federal há 15 anos, com o objetivo de unificar entendimento e agilizar a resposta aos cidadãos. No podcast Supremo na Semana, a consultora jurídica da Rádio Justiça, Thaís Faria, explicou que o instrumento é um filtro constitucional para melhorar a gestão processual no Brasil. Em 2007, cerca de 120 mil recursos aguardavam uma decisão do Supremo. Com a repercussão geral, atualmente a Corte tem pouco mais de 11 mil recursos pendentes. Foram mais de 600 temas já analisados, teses fixadas pelo Supremo. Entre esses processos, está o dever do fornecimento estatal de medicamentos às pessoas mais pobres, questões relativas aos benefícios previdenciários de aposentadoria especial, o direito que seja assegurado o direito à creche e à pré-escola para as crianças carentes e, recentemente, a constitucionalidade da multa aplicada por recusa ao bafômetro. A consultora também comentou o julgamento que está em andamento no plenário do STF sobre os direitos de motoristas de transporte de cargas. Uma ação movida pela Confederação Nacional dos Transportes questiona decisões da Justiça do Trabalho, que tratam da validade de cláusulas de acordos e convenções coletivas relativas ao controle de jornada desses profissionais. A Justiça Trabalhista considera que é possível controlar o tempo trabalhado pelo motorista por meio de recursos tecnológicos. 9 ministros já se manifestaram. A ministra Rosa Weber divergiu do relator e votou para manter as decisões. A maioria seguiu o voto da ministra. A ministra Rosa Weber proferiu um voto diferente porque ela considerou que nesses casos específicos era possível o controle da jornada de trabalho e esse entendimento foi seguido pela ministra Carmen Lúcia e pelos ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e ministro Ricardo Lewandowski. O entendimento que for firmado aqui pela Corte vai valer somente para os casos de acordos e convenções celebrados entre transportadoras e os motoristas de caminhão antes da lei federal que disciplina os direitos e deveres dos motoristas profissionais. O Tribunal Superior Eleitoral foi escolhido como a personalidade 2021 pelo prêmio Faz Diferença. A iniciativa é do jornal Globo, em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a Firjan. Vamos agora, ao vivo, direto ao TSE, falar com a repórter Renata Gorga, que tem mais informações sobre essa premiação. Olá, Renata. Seja bem-vinda. Muito boa tarde para você. Oi, Rafaela. Boa tarde a você e a quem nos acompanha. O prêmio é concedido a empresas, instituições e a pessoas que superaram obstáculos e que serviram de incentivo à sociedade. O Tribunal Superior Eleitoral foi reconhecido como uma dessas instituições graças ao trabalho feito em 2021 relativo à organização das eleições de 2022. Entre as ações promovidas pela Corte Eleitoral, podemos destacar o reforço ao processo eleitoral, a confiabilidade do processo eleitoral, o combate à desinformação e também o aumento da ampliação do incentivo à participação popular. A gente também pode destacar que o TSE foca na confiabilidade e também na transparência do processo eleitoral. Inclusive, aumentou de 6 meses para 1 ano o período em que as instituições fiscalizadoras podem vir ao TSE aqui em Brasília para verificar os códigos-fontes do sistema eleitoral, que são as instruções dos programas usados durante as eleições. O resultado do prêmio, que já existe há 19 anos, foi conhecido no último sábado. Rafaela. Muito obrigada pelas informações. Boa tarde para você mais uma vez, Renata. Bom, e falando em celebração e homenagens, o Tribunal Superior Eleitoral realiza hoje um evento em homenagem aos 90 anos da Justiça Eleitoral e do voto feminino. Na ocasião, 9 servidoras e servidores vão receber uma medalha comemorativa em reconhecimento aos serviços prestados à Justiça Eleitoral. O evento começa às 6 da tarde, com transmissão pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube e também aqui na TV Justiça. Veja a seguir, Justiça do Trabalho em Mato Grosso inaugura um ambiente totalmente digital. Os detalhes a gente conta daqui a pouquinho e voltamos já. Parabéns pelos 20 anos de trabalho estratégico da TV Justiça.
Ela é um canal fundamental para alinhamento entre todos os 200 milhões de cidadãos brasileiros, que todos têm necessidade de ter informações sobre as leis, sobre as estratégias de trabalho do judiciário, sobre os desafios para serem enfrentados coletivamente. E é somente a partir desse alinhamento que a gente vai poder cumprir a responsabilidade compartilhada, especialmente para a garantia prioritária dos direitos dos cidadãos mais jovens, que são as crianças e adolescentes. Metaverso, o mundo virtual que tenta replicar a realidade por meio de dispositivos digitais, chega ao Poder Judiciário. Com avatares e emojis, a Vara do Trabalho de Colíder, em Mato Grosso, quer aproximar a população da justiça. O conceito de metaverso ainda está em desenvolvimento, mas se refere a uma realidade virtual. Com a plataforma, é possível ter dimensões do mundo real e até se conectar com outras pessoas por meio de um avatar, que é uma espécie de corpo digital. Metaverso quer dizer além do universo, e a promessa é a de que essa tecnologia mude a forma de entretenimento e de compras. E agora, o metaverso faz parte do Poder Judiciário. A Vara do Trabalho de Colíder, em Mato Grosso, adotou a plataforma para apresentar o tribunal à população. De qualquer lugar do mundo, é possível baixar a plataforma no computador e visitar o tribunal. O avatar se aproxima da fachada do prédio, em seguida conhece a recepção e a sala de audiência. Tudo isso de forma virtual. Por enquanto, trata-se apenas de um passeio, mas no futuro, os idealizadores do projeto acreditam que será possível proferir sentenças pelo metaverso. Bom, e ainda sobre esse assunto, a repórter Aline Barcelos, ela conversou com a juíza Graziele de Lima, da Vara do Trabalho de Colíder, em Mato Grosso. Vamos acompanhar esse bate-papo. Esse projeto de permitir que a população visite a Vara do Trabalho aí em Colíder por meio do metaverso foi uma criação, foi um projeto que a senhora criou. E por que foi? A Vara do Trabalho de Colíder, na qual eu sou titular, é uma vara já inovadora, né? Nós já usamos recursos nas sentenças que facilitam a comunicação, numa linguagem mais simples, usamos o visual law, com resumos bem fáceis de serem entendidos até pelo leigo. E diante dessa característica, né, da Vara do Trabalho de Colíder, eu fui procurada por um também entusiasta no assunto de metaverso, visual law, que é o professor Bernardo Azevedo, e nós resolvemos colocar a Vara do Trabalho de Colíder no metaverso para que haja um acesso muito mais fácil nessa vara para toda a sociedade. Agora, por enquanto, é uma visitação. A pessoa vai conhecer ali a fachada, a recepção, a sala de audiências, mas não tem decisões, não tem sentenças sendo proferidas por essa nova plataforma. Exatamente. Nesse projeto piloto, nós nos limitamos a reproduzir o ambiente físico da Vara do Trabalho de Colíder no ambiente virtual do metaverso, para visitação e para projetos pedagógicos. Então, a ideia é que tenhamos palestras, que tenhamos aulas simuladas. Isso ia promover, de uma certa forma, celeridade, economia para os tribunais, na sua opinião, doutora? Com certeza. Eu vejo como, além de celeridade e economia, eu vejo de uma maneira de acessibilidade. Porque você imagina que hoje, já com as audiências virtuais, telepresenciais que nós estamos fazendo, a gente já permite um acesso muito maior, né, maior e melhor ao Poder Judiciário. Então, com essas novas tecnologias, eu, inclusive, vislumbro que, imagine uma pessoa que com uma deficiência, um aluno mesmo com uma deficiência física, e ele não precisa se deslocar a nenhum ambiente e possa fazer a audiência, ou possa participar da aula simulada dentro da sua própria casa, mas com uma experiência muito próxima da realidade. E qualquer pessoa pode baixar o programa e fazer essa visita em qualquer lugar do país? Ele funciona de forma contínua e vale para o país todo? Em qualquer lugar do país e do mundo, tá? Esse programa, ele é um programa que chama Outspace VR.
A pessoa ingressa nesse programa, ela cria ali o seu avatar e ela tem um passo a passo, inclusive no meu Instagram, né, que é Grazi Cabral com 2 L's, que a pessoa faz essa visita, ela faz esse cadastro, ela entra e independente dela ter aquele óculos virtual, de realidade virtual, ela pode conhecer a vara do trabalho de Colíder em qualquer lugar que ela esteja. E é simples, basta que a pessoa tenha assim, alguma noção de tecnologia que ela consegue acessar, conhecer, visitar a vara e participar de eventuais eventos que nós iremos realizar na vara. Por enquanto é só essa vara que tem esse projeto? É um projeto pioneiro? Sim, nós somos a primeira vara judicial, não só da Justiça do Trabalho, a primeira vara judicial que foi implantada no metaverso. E qual que tem sido o feedback, doutor? O que as pessoas estão falando ali, né? Criou um avatar, tá andando ali por dentro do tribunal, isso tudo é muito novo. Qual que tem sido a reação das pessoas que estão participando desse projeto? As pessoas mais conservadoras, elas acham, por exemplo, que essa utilização de avatares, ele infantiliza, dá uma impressão de um jogo de videogame, mas na verdade não é. Na verdade ainda, e outra coisa, nós temos ainda o metaverso, ainda com a utilização de avatares, mas em pouco tempo essa realidade, e já está, já é uma coisa que já existe, ela vai ser através de hologramas. Então vai perder um pouco essa questão da infantilidade do avatar, ali de parecer um joguinho de videogame, e nós vamos ter essa experiência através de hologramas. A ideia é tornar esse programa ainda mais real quando forem com os hologramas. Vai ficar ainda mais próximo da realidade. Exatamente, porque o que nos impede hoje de, por exemplo, realizar uma audiência de instrução no metaverso? Na audiência de instrução, a gente precisa de ter acesso à expressão facial da testemunha, da parte. O corpo fala, né? Então, a linguagem corporal ainda, por meio de avatar, ela é muito desvirtuada. Mas com a implantação e a existência de hologramas, seria como se a pessoa estivesse presente naquele local, só que de forma virtual. Tá certo, doutora. Parabéns pela sua iniciativa e muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Justiça. Eu que agradeço, Aline, foi um prazer. Até mais. Até. Veja a seguir, suspeita de contrabando de cigarro eletrônico. Com autorização da Justiça, a Polícia Federal faz uma operação em Brasília. Voltamos já. A TV Justiça é importante para a sociedade brasileira porque durante os seus 20 anos de existência, consolidou-se como meio de transmissão de conhecimento e de informações de extrema confiança e qualidade, apuradas de fontes fidedignas e sempre transmitidas com o maior profissionalismo e competência. Rating é uma nota que as agências de classificação de risco de crédito atribuem a um emissor de um investimento, seja ele um país, empresa ou banco. É bem parecido com o score de crédito que as pessoas têm no Brasil, pois avalia a capacidade daquele ente de honrar um compromisso. O rating é muito útil para que os investidores saibam o nível de risco dos investimentos que eles estão adquirindo. Mas como que isso é feito? Existem grandes agências especializadas em avaliar o risco das instituições, cada uma com uma escala própria. Quanto maior for a probabilidade de não pagamento do avaliado, pior será a nota ou classificação designada. Essas agências de rating recorrem tanto a técnicas quantitativas, como, por exemplo, análise de balanço patrimonial, ativo, passivo, fluxo de caixa, projeções estatísticas,
quanto a análise de elementos qualitativos, como o ambiente externo, o setor da empresa, a legislação, questões jurídicas e percepções sobre o emissor e seus processos. Agora você já sabe que não basta apenas escolher um investimento que tenha a cobertura do FGC. Observar o rating também é essencial para se proteger. Até mais! Com a autorização da Justiça, a Polícia Federal deflagrou a Operação Tabaco Trend para combater o contrabando de cigarros eletrônicos na capital do país. Os agentes cumpriram 2 mandados de busca e apreensão na Feira dos Importados de Brasília. Segundo a polícia, há indícios da prática do crime de contrabando de cigarros eletrônicos por associação ou organização criminosa. O material apreendido foi encaminhado à Receita Federal. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou o pedido de isenção de imposto de renda sobre licença para tratamento de saúde de servidor público por ausência de previsão legal. A 8ª turma do TRF da Primeira Região negou o pedido de uma servidora pública que pretendia ficar isenta do pagamento do imposto de renda e ainda receber de volta as contribuições pagas no período de tratamento de saúde que resultou na sua aposentadoria. A mulher alegou que após o 15º dia de afastamento, a verba recebida por ela deveria ser considerada auxílio-doença. Ao analisar o caso, o desembargador federal Novelli Villanova destacou que a licença de servidor público federal para tratamento de saúde não se confunde com o auxílio-doença, um benefício previsto no regime geral de previdência social e não na lei que regula o regime jurídico de servidores públicos. Sendo assim, não havendo uma previsão legal para fins de isenção do imposto de renda, nesses casos não existe a possibilidade de se afastar uma obrigação tributária. O relator considerou ainda que o prazo da licença para tratamento de saúde é considerado de efetivo exercício até o limite de 24 meses, não havendo prejuízo da remuneração nesse período. Por isso, é mantida a obrigação ao recolhimento na fonte do imposto de renda e aos descontos da contribuição previdenciária sobre a remuneração. A 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que plano de saúde deve manter cobertura de recém-nascido internado após 30 dias, mesmo sem vínculo contratual direto. O colegiado manteve acórdão que determinou a uma operadora de plano de saúde a cobertura assistencial para um recém-nascido submetido à internação que ultrapassou o 30º dia do seu nascimento, ainda que ele não tenha sido inscrito como beneficiário no contrato. No caso em julgamento, a mãe é dependente do plano de saúde e logo após o parto, o recém-nascido foi submetido a uma cirurgia cardíaca e precisou de internação por período superior a 30 dias. A mulher ajuizou a ação contra a operadora para manter a cobertura até a alta. O pedido foi deferido em 1º grau e confirmado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No STJ, a 3ª turma entendeu que, apesar de a lei que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde prevê a cobertura sem inscrição apenas para os primeiros 30 dias após o nascimento, deve ser resguardado o direito dos beneficiários que estejam em tratamento ou internados. A relatora ministra Nancy Andrighi avaliou ainda que a solução que atende a ambas as partes é assegurar à operadora o direito de recolher as quantias correspondentes às mensalidades da categoria, considerando o menor como se fosse inscrito durante todo um período em que foi custeada a assistência à saúde. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde, excelente semana. Temos um encontro marcado amanhã. Tchau, tchau.